Então voltamos mais uma vez, 13 de julho de 2020, não mais 5 horas, 5 e 7. Fizemos uma primeira tentativa de conexão e o problema não é aqui, talvez seja lá onde está a doutora Cíntia. Vamos esperar um pouquinho. Vitória já voltou. Testamos com a Vitória, deu tudo certo. Então vamos tentar ver se a doutora Cíntia consegue retornar. Porque hoje nós vamos falar sobre. Ó, já te vi aqui, doutora Cíntia. Vitória, quando você colocar o título, coloca o nome da doutora Cíntia, por favor. Vamos ver se vai. Não sei o que está acontecendo. É, não sei, não sei. Vamos tentar. Doutora Cíntia é uma jovem advogada. Gente, essa é uma novidade para mim. Não sei o que está acontecendo com a doutora Cíntia. Vamos esperar um pouquinho. Está dando erro. Só não estou entendendo, doutora, por que está dando erro. Porque, assim, testei com a Vitória e está dando certo. Olha só. Tem algum bloqueio, de repente? Já fez com alguém? Olá, Carol, minha irmã lá da Bahia. Tudo bem? Gabi, Gabriela, tenta conectar comigo para ver se é daqui, do Rio de Janeiro. Tenta aí, Gabi, vou tentar te achar. Deixa eu tentar te chamar, Gabi, para ver se o problema é aqui. Gabi, te chamei, vê se você consegue entrar, para a gente fazer um teste. Vitória conseguiu. Gente, o Rio de Janeiro é tão calor hoje, não tem noção, né? Tá assim, é, não sei nem quantos graus tá, é muito calor. Assim, parece que uma labareda, assim, nós estamos no inverno, né? Imagina o verão. Talvez seja a internet, será? Mas você entrou, Vitória, né? Você entrou. Vamos tentar ver se a gente consegue conectar aqui alguém. Professora Ana Paula, quer fazer um teste comigo? Quer? Vamos lá. Estou tentando de novo, doutora Cíntia. É a primeira vez que esse tipo de problema acontece. Não passamos por isso ainda. Mas como tudo tem uma primeira vez. Ah! Graças a Deus. Tá meio travada, mas eu já tô te vendo. Sua internet hoje está com queda? Pois é, Gabriela, a gente também está na torcida aqui. Gente, vamos começar a convidar todo mundo, chamar aí a galera. Coloca, aperta esse coraçãozinho aí do lado, manda aviãozinho pro povo, pros colegas de turma. Chama esse povo para estudar. Vamos ver o que que a doutora, se a doutora agora destravou. Tá? Ah, Ai, eu fala. tô. Tá meio travada ainda. Vamos lá, povo. Caiu de novo. Vamos lá, vamos aguardar. Gente, desiste não. Vamos tentar aí mais um pouco.
Será que eu tento e começo de novo? O que você acha, Vitória? Mas eu acho que é a conexão lá. Será que foi o ciclone bomba que passou lá que deixou assim a internet? Porque o negócio ficou feio lá, né? Ficou esquisito, né? Olá, professor Rodrigo Langoni, tudo bem? A gente está aqui hoje sofrendo com essa internet aqui, porque a nossa convidada é lá do sul, lá de Santa Catarina, fala lá de Navegantes, e hoje a gente está aqui com a dificuldade, né? Mas também depois do ciclone que passou por lá, a gente não sabe o que está funcionando. É a internet dela, professor. É verdade, também acho, Vitória. Também acho. Estou tentando conectá-la, mas vamos insistir mais um pouquinho, né? Vamos insistir. Ai, é tão chato, né? Que a gente fica com tanta expectativa para falar com nossos convidados. Gente, quarta-feira a gente vai ter aqui a juíza, a doutora Janice Bastos, que é uma juíza, assim, exemplar. Ela é de Santa Catarina, né? Ela trabalha, acho que Criciúma acho que é isso. E ela vai falar direito, falar com a gente sobre videoconferências, porque é uma novidade agora no direito trabalhista. E na quinta a gente vai ter a doutora Sandra Zindulis, que vai falar com a gente também sobre pensão por morte, um tema assim, muito relevante. Você sabe que as pessoas têm muitas dúvidas, porque as pessoas não se atentaram para as mudanças que a gente passou, antes mesmo da reforma, propriamente dita, que a reforma foi 12 de novembro de 2019. Só que a gente teve uma medida provisória 871, em janeiro, que foi convertido na Lei 13.846, em junho, e essa lei fez mudanças, assim, gravosas na pensão por morte. A doutora Sandra vai falar com a gente. Estamos aí tentando, aguardando a doutora Cíntia. A doutora Cíntia estava tão animada a falar com a gente, né? E a gente está aqui aguardando. Mas está incomum mesmo essa internet hoje, né? Deixa eu ver o que aqui, Vitória. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no WhatsApp. Pede para ela, se possível, desligar o Wi-Fi novamente. Pedir. Vê se você consegue desligar o Wi-Fi, doutora Cíntia, para ver se a gente consegue se conectar. Tá? Vê. Vamos fazer essa tentativa. Reiniciar o modem, o Wi-Fi do celular. Ela não está conseguindo, gente. Nossa. Testar de outro cômodo da casa, verdade, né? Às vezes o local não é um local bacana. Eu tô agarrada aqui no meu modem aqui, ó, gente, ó, para vocês, ó, ó, o modem tá ali, ó. Ele fica ali já pertinho de mim, já para eu não ter risco de cair na internet. Aí eu tô sempre, olá, Nilson, tudo bem, professor? Prazer tê-la aqui. Nossa, sua entrevista foi tão boa também. Nossa, tanta gente falando comigo que gosta de estar contigo. Saudade das suas aulas. Nossa, muito bacana. Muito legal mesmo. Gente, eu estou esperando a nossa convidada tentar se comunicar, porque acho que ela está tendo uns probleminhas de internet. E a gente já terminou, já voltou e trocou o celular. Vamos ver. Olá, doutora Suzane Ferraro, professora da instituição na casa. Vamos ver se a gente consegue. Ela trocou o celular, vamos ver se ela consegue. é, a gente consegue se ver aqui, né? Engraçado, né? Que eu nem tenho outro celular. Se eu tiver que trocar de celular, eu tô frita. Eu só tenho esse. A Vitória aí, o Nilson, a Vitória aí falando contigo aí, que é você aqui de novo. Então, todo mundo quer. Quem não quer aprender de lei de licitações? Meu Deus do céu, né? Essa lei, e olha que a Vitória ainda está na fase do animado da faculdade, né? Que a gente, eu sempre digo, faculdade tem 3 fases. A gente entra, a gente tem os novos melhores amigos, a gente tem aquela turma maravilhosa. A gente, nossa, maravilhoso. Quando chega no meio da universidade, assim, a gente já está cansado. Olá, professor. Olá, doutor Rodrigo. Nós estamos aguardando a nossa convidada entrar, porque ela está com um probleminha de internet. Ela está falando com a gente lá de Navegantes, de Santa Catarina.
e a gente está com dificuldade de fazer contato com ela por causa disso. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo? Boa noite. Mil desculpas, eu troquei o celular. Não, tudo É bem. o celular. Tô no mesmo cômodo, tô no mesmo no escritório, a internet é 100 megas, eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Acontece. Fica tranquila. A gente estava aqui batendo um papo pessoal, jogando uma conversa aqui, explicando, e aí é, todo mundo entendeu. Tá certo que quem pode ficar, fica, quem não pode, né, volta depois, mas faz Aham, parte, tá? Então, gente, olha, aham, oficialmente estamos começando, sem mais delongas, né, com a doutora Cíntia, uhum, que, como eu já apresentei aqui, mas a gente precisou reiniciar. A doutora Cíntia é uma jovem advogada brilhante. Eu a conheci em Joinville, no encontro que a gente teve, e eu fiquei muito bem impressionada com a doutora Cíntia, porque ela fala muito bem, ela é muito, sabe, desenvolta, ela tem uma linha de raciocínio muito claro, e ela é muito nova como advogada, né? Ela é, assim, é muito nova de idade e é uma advogada em começo de carreira, vamos dizer assim, né? Não tão começo, ela já tem uma história, mas assim, para quem está começando, é importante ouvir quem está fazendo e quem está fazendo com esse olhar novo. Por isso, doutora Cintia, é um exatamente. prazer tê-la aqui. Só gratidão, tá? Olha, eu que agradeço a paciência de todos, né? Que desculpa pelo acontecido, É, tá, gente? É que esses não estava nos planos, eu juro. Mas assim, eu quero agradecer também ao convite da doutora de France e a parabenizar o projeto da Universidade Federal Rural do Rio pelo brilhante projeto que eu vejo, de vez em quando eu vejo alguns, né? Não todos, mas eu estou muito agradecida pelo convite. E vamos começar então, né, sim. doutora, sem mais. É, Bom, quando a gente escolheu esse tema, né, eu sempre pergunto assim a convidados, os convidados, vamos falar sobre o quê? Porque eu acho que a pessoa tem que falar de algo que se sinta confortável. E quando você trouxe esse aham, tema, eu achei muito bacana, porque é uma forma da gente também trazer para a discussão aquelas pessoas que ainda estão no processo de formação, que estão com um olhar para adiante, né, na advocacia, uhum, embora aqui no Rio de Janeiro, né, todo mundo que estuda escola pública, assim, eu acho que 80% quer concurso público, quer magistratura, quer ser procurador, quer ser delegado, né, pelo menos enquanto está no começo. Depois ele quer se formar e graças a Deus por isso, né? Mas, e uhum, assim, a advocacia, eu percebo que ela não é o carro-chefe, mas a gente sabe que advogar é algo que a gente vicia, né? Eu gosto demais de advogar, né? A cachaça. E uhum. aí, quando você falou, vamos falar dessas alternativas para se atuar como advogada, e o jovem advogado, eu achei muito bom. Então, eu queria começar te perguntando isso. Primeiro, assim, o seu começo, você teve uma certa ajuda? Foi difícil? Como é que foi como foi lá no começo, quando você entrou na profissão? Tá. Para começar, eu não tenho nenhum ente da família que era advogado ou trabalhou em órgão público, não, É. nenhum procurador, nenhum juiz, enfim, nada relacionado à área de direito. E no oitavo ao décimo período, até essa é uma dica para as pessoas que se preocupam, eu não trabalhei na área, tá? Eu só trabalhei no final em direito tributário, mas mesmo assim, quando eu peguei no final, isso lá no nono período já, como eu estava muito começando, então eu não desempenhava funções que davam grandes aprendizados. Uhum, Então, a minha preocupação de inicial foi como passar na prova da OB sem ter experiência nenhuma, sem ter noção, aham, sabe? Porque até na reta final não, mas no começo principalmente eu sentia os linguajares muito diferentes, né? uhum, Não é do meu uso do dia a dia até então. uhum, E eu fiquei muito preocupada, muito preocupada. E assim, ó, o meu projeto agora, a minha iniciativa de fazer essa live nesse tema é justamente para dar serenidade a essas pessoas que não trabalham na área ou que, enfim, às vezes querem concurso público, nem pensam em advogar, então nunca trabalharam na área por causa disso. E daí uhum, depois, no final, eu quero a área, mas eu nunca fiz, né, no escritório. Então, não se preocupe. A prova da ordem eu passei, eu fiz a segunda fase em direito tributário, até para agradar o escritório na época, para me contratar, enfim, né? O que aconteceu? Eu fiquei preocupada, mas eu passei sem ter a prática, simplesmente com cursinho.
Aham, Então, assim, para essas pessoas que, porque assim, ó, estágio em escritório de advocacia, eu não sei quanto paga aí no Rio, mas aqui em Santa Catarina o valor é muito baixo. aham, E eu precisava utilizar esse dinheiro que eu trabalhei sempre no financeiro, nada aham, a ver com direito. E eu ganhava bem trabalhando no financeiro. Aí fui aham, convidada para ser analista de crédito, então, galgando a carreira no que era tudo voltado à administração ou contabilidade e aham, nada a ver com a área de direito. Até tinha jurídico, mas era terceirizado, né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei preocupada quando eu estava no nono período, meu Deus, como é que eu vou passar no exame da ordem? aham, Só que eu digo para vocês que essa preocupação não tem necessidade de existir, tá? Eu passei no cursinho, assim, fiz no cursinho, passei de maneira bem tranquila, aham, tá? Claro, estudei muito, né? Mas eu consegui passar muito, assim, muito tranquilamente na prova, não precisei fazer estágio, uhum, tá? Outra dica que eu dou, assim, tem gente que fica, mas tem muitas pessoas que falam da necessidade de fazer estágio antes de abrir o escritório próprio. Talvez o uhum, que eu vou falar aqui muita gente não concorde, mas comigo deu super certo e com vários colegas também. Eu não fiz, eu abri meu escritório sem fazer estágio nenhum, uhum, tá? Muitas vezes pensaram, mas tu é como? Só que assim, o que que acontece? Eu tinha colegas que poderiam me auxiliar, uhum, tá? Eu não quis ser associada depois, eu saí do escritório, não quis ser porque a proposta não era legal. E como eu trabalhava no escritório de tributário, não era o que eu queria para mim também. Isso é aham, importante. Porque tem muitas pessoas, e você tem uma dica, que querem trabalhar, eu vou fazer estágio, mas assim, primeiro tem que ver se é da tua área. Por exemplo, em tributário quase não tem audiência, eu não fui em nenhuma audiência na minha aham, época. Aí a pessoa, eu preciso aprender audiência, então eu preciso ter um nicho. aham, Escolhe. Eu quero trabalhista, então trabalho no escritório de direito do trabalho. Não fica, será que eu faço isso? Seja essencial, né? Escolha certo, tenha um propósito. Uma dica chave essa. Para depois não ficar, meu Deus, será que eu deveria trabalhar em tal escritório? Não, porque assim, eu também queria concurso público, queria ser promotora de justiça. Até uhum. depois de formada era isso que eu Parece com queria. você. Só que o que que aconteceu? O direito previdenciário, eu comecei a ler sobre ele e os valores dele, o que ele, como eu posso dizer, o que ele fala, o que ele apregoa, tem a ver tudo com o que eu sinto. Entendi. Direito social, justiça, diminuição das desigualdades sociais, Uhum, tá? Que eu acho, eu levanto essa bandeira muito, dando assim, eu defendo a bandeira de dar oportunidade para uhum, quem não tem. entendi. Então, isso, o direito social, se a pessoa tem um dinheirinho a mais, ela consegue pagar alguma coisa para o seu filho ou para ela, então eu defendo isso. E eu pensei, então eu vou fazer direito previdenciário. Só que na época, e isso não foi quando na verdade, um erro que eu cometi, que todo advogado comete de início de carreira, é atender tudo. Eu digo para não, abre a placa, coloca trabalhista, babá, babá. Não faça isso. Uhum, Tenha um nicho. Não faça trabalhista. Mas doutora, é mais probabilidade, eu ganho mais dinheiro. Não, não é mais probabilidade. Você concentra forças em várias áreas. Você fica com um processo durante anos naquilo que uma coisa que você não gosta de fazer. aham, A não ser que você gosta de todas as áreas, que eu acho um pouco difícil. uhum, Mas se você gosta, beleza. Se não, você está concentrando esforço em algo que não vai te dar retorno nenhum. é, Pode até se dar retorno depois de 5 anos, 10, mas você teve tanto esforço que aquilo não valeu a pena, porque, como posso dizer, talvez o financeiro valeu, mas o cansaço mental foi tão grande que tu não. E tu não quer aquilo, tu não gosta daquilo. O que eu fiz? Eu pensei, eu vou ser o nicho previdenciário, eu vou ter autoridade em direito previdenciário. uhum, Só que na época não tinha. Hoje em dia, as faculdades estão mais. A pós-graduação está mais barata. Até quando essa pandemia, eu vejo pós muito em conta, assim, online eu tô falando, né? E na minha época não era barato, na minha época, eu não tinha condições de pagar. Então, outra dica que eu dou para pessoa que não tem condições, ou enfim, né, não está começando do zero e não tem condições de fazer uma pós, faz cursos de extensão e prática. Ajuda muito, tá? Que é um curso mais barato, é mais rápido e te dá uma noção
da prática mesmo, me ajudou muito no direito previdenciário. A doutora pode perguntando se quiser, tá? Eu falo até... Eu sou assim, né? Eu vou anotar. E aí eu te pergunto, você falou alguma coisa aí que eu achei muito interessante. Você falou assim, eu tinha colegas que podiam me ajudar. E isso me chama a atenção para algo muito interessante, né? Que a gente explica, né? Às vezes para as pessoas. Como é importante, às vezes, o networking. E esse networking, ele começa na própria universidade. Os próprios colegas da universidade. Porque as pessoas, elas não são boas, como você diz, em tudo, né? Você sempre tem aquele colega que sabe muito de administrativo, ou aquele outro que sabe muito de tributário, ou aquele outro que é melhor em direito do trabalho. Aí, quando você tem uma dúvida em determinado assunto, você vai lembrar daquela pessoa, né? E se você tinha um bom relacionamento em sala, né, na vida, porque apesar de que tudo isso são muitos altos e baixos, né? A graduação são 5 anos, é muito tempo. Mas se você tiver um bom relacionamento com pessoas da área, você tem como se socorrer nesses momentos. Então, eu achei interessante porque isso me levou à questão do networking. E eu me lembrei também, né, que eu tenho um livro escrito que ele está na Amazon. Ele chama-se Acordei Advogada, e agora? Né? Que a gente começa assim... Porque quando você pega a carteira da OAB e você cola grau, você não tem mais desculpa, você não tem mais o escudo de ser estudante. Você não tem mais defesa. Você é profissional. Ninguém te pergunta e você pode sair com aquela assim, mas eu ainda não estou formada, eu ainda não estudei, né? Eu não estudei esse assunto. Quando você é uma profissional, quando você está ali com a carteira da OAB e a pessoa sabe que você é formada, ela te diz, no meu caso, assim, eu já tinha carteira até, já tinha sido aprovada antes também de finalizar a graduação. A Universidade Federal Rural, assim como as demais do Rio, elas têm um alto nível de aprovação na universidade, na UAB, muito, muito alto. Então, assim, tem instituições, por exemplo, tem instituição que tem 10% de aprovação, a universidade tem 70%, 80%, é um nível muito alto. Nossa. Então, praticamente, assim, as turmas, elas terminam o curso já em quase todo mundo passado, faltando um pouquinho, entendeu? Então, assim, eu percebo que essa coisa, isso que você falou, tem muito a ver com o meu olhar também, até enquanto professora. Porque na Universidade Federal Rural eu dou aula para graduação. Nas instituições particulares eu dou aula para pós-graduação. E vejo essa situação, essa dificuldade. Aquela pessoa que, às vezes, na ânsia de precisar mesmo do dinheiro, quer fazer tudo. Falo, gente, não tá, você não dá conta de tudo. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de direito previdenciário e amo por um motivo também, além de tudo, muito grande, que é eu não tenho audiência para frequentar, né? Que a gente não tem, se você vai ter audiência, pensar por morte, e BPC, se for o caso. Você não vai ter audiência. Agora, se você pega uma área trabalhista, consumidor, você vai ter audiência, né? Que vai brotar na tua vida. Então, acho que a gente tem que se entender enquanto profissional. E você tem que saber o que você espera da sua própria atuação. Porque tem advogado que não tem perfil para audiência. Tem advogado... Exatamente. Então, assim, você falou networking, você falou dessa coisa de focar. Eu achei isso fundamental, acho fundamental. Mas vamos lá, que estou gostando muito. O que acontece? Eu não era assim no começo, como eu falei. O que mudou? Em 2018, eu comecei a focar. Em 2018, o escritório mudou. Tá? Então, para quem está começando, foque. Eu diria mais até, tá? Se eu tivesse começando agora, em época de pandemia, agora, eu não abriria escritório. Eu atenderia home office. Tá? Por quê? Eu conheço pessoas, não daqui da cidade, de outros estados, que antes da pandemia já atendiam em home office. Por quê? Porque o que acontece? A relação advogado e cliente é de confiança, tá? Esse é o principal. Não significa que você abrir o seu escritório vai vir cliente. E não significa se vir 1 ou 2 clientes, você vai ser conhecido. Totalmente diferente isso. Muito diferente. Né? Claro, eu estou falando para quem está iniciando do zero, eu não estou falando para aquelas pessoas que o pai já ou que a mulher que já tem parente, eu não estou falando para essa. Né? É um caminho já meio...
meio andado. Eu tô falando exatamente como eu botei ali quando eu coloquei a arte tua para essas pessoas que estão começando do zero ter serenidade. Porque eu não tive serenidade. Quando tu tira a tua paz, a tua serenidade, tu desfoca a tua energia, tu tira a energia e foca nas preocupações exageradas e Aham, não pensa exatamente naquilo que tem que fazer. Só pensa no problema. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, verdade. É, né? Então tira isso, tá? E eu ainda quando eu comecei o escritório, eu já era casada, já tinha despesas fixas e tal. O meu marido, por sua vez, ele trabalhava. Agora, graças a Deus, o escritório mudou. Em 2018, ele já veio comigo porque eu mudei o foco do escritório. aham, Eu comecei a atender só. Eu tenho trabalhista também, mas o meu carro-chefe é previdenciário. A minha autoridade é em previdenciário. Eu incorporei aquilo para mim. As pessoas têm que me conhecer como especialista em previdenciário. uhum, E isso gera um efeito muito grande. Então, o que eu fiz? Eu peguei e o que eu pensei? Eu focava nisso e ficava desesperada e perdia, às vezes, cliente por causa disso. Porque, sei lá, a energia negativa atrai energia negativa e fica naquilo, sabe? uhum, Então, o que eu fiz? O que eu considero hoje? Ah, mas doutora, home office e tal. Muitos colegas já trabalham home office e dá super certo. Ah, tá, mas essa pessoa quer vir no escritório físico. Tem a sala da OB, que às vezes é cedida, e tem também os famosos cowork, que aqui em Navegantes, onde Santa Catarina, já tem aqui na minha cidade. Se eu quiser, eu alugo por um dia a sala uhum. e eu faço E a atendimento. gente também Por tem? Ó, então assim, ó, por que mas é perigoso, porque eu não vou ser conhecido, mas abrir escritório ali não significa que tu vai ser conhecido, significa que pode entrar uma pessoa ali, só que ela não vai ter confiança ainda em ti, porque ela não te conhece. aham, Então, o que precisa ser feito? Anotei os pontos principais. Se preocupar em ficar conhecido, porque às vezes tu abre um escritório no centro, mas o teu bairro lá não te conhece que tu é advogado. aham, Como é que tu fica conhecido? Com produção de conteúdo. Não tem outra. uhum, Tá? Ah, eu tenho vergonha, eu não gosto de filmar, então faz um blog, faz alguma coisa, demonstra para as pessoas quem tu é. uhum. Dá muito certo, porque hoje as pessoas me preocupam como autoridade no direito previdenciário, É, tá? E também o que acontece? Por isso que eu digo aí, isso tudo tem muito a ver com valor, sabe? O uhum, que tu quer para tua vida? É autoconhecimento. Ah, eu quero para minha vida atuar, sei lá, no direito tributário, no direito previdenciário, no direito trabalhista. Tá. Tu se incorporou com isso? Tu tá crente nisso? É isso que te faz levantar toda manhã? Pensar, o que realmente tu quer? Os valores são aquilo que a gente não abre mão de maneira nenhuma. aham, Então, eu quero aquilo para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, então eu tenho que começar a produzir conteúdo, mas assim, tu antes de produzir conteúdo, por isso que eu digo, a teoria, eu suponho que você já sabe. Se não sabe, faz o curso de prática ou então paga uma pós que está bem em conta. E também faz um curso de produção de conteúdo. Por que acontece? Por exemplo, eu aqui, eu delimitei o tema que eu vou falar. Eu vou falar para a jovem advocacia no uhum, cenário pós-pandemia. As alternativas que ela quer. O pessoal que está com dúvida nisso, ele vem aqui. Agora, se eu escolhesse um tema, até porque eu sou palestrante também. Quando eu vou dar palestra, eu também penso assim, qual é a dor do advogado? O que ele vai ter interesse em ouvir? Porque pela lei ele já sabe o que ele quer. uhum, Então, isso também vale para a produção de conteúdo. Qual é a dor da pessoa? Ontem mesmo eu fiz, e também tem que verificar o seguinte: qual é a dor? Qual é o perfil da pessoa, o persona, que todo mundo já deve saber, e qual rede social ela utiliza. uhum. Porque eu estou vendo muita gente fazendo conteúdo no Instagram, mas às vezes o teu cliente nem vai para o Instagram, ele não está lá. Aí você tem que definir. Aí é outra importância de valor, de saber o que é. Você quer atingir o público da advocacia? Você quer que advogado te siga ou que cliente te siga? Aham. Aí vem a questão da serenidade. Eu vou botar para tudo quanto é lado. Tu fica louco. Tu Assim, fica louco. eu não tenho dois Instagrams, né? Tem gente que tem um profissional e um pessoal.
Não. Eu tenho meu Instagram, que eu posto as coisas como professora que sou, ou como advogada que sou, né? Eu também tenho Se um. eu Uhum. quiser postar algo da minha vida, eu também posto, porque afinal de contas o Instagram me pertence, me pertence, assim, é um comodado, Sim. né? Eu estou lidando com a empresa. Mas, assim, eu não vejo motivo para eu me transformar numa pessoa essencialmente plástica, aquela só uma imagem, como se eu não me alimentasse, não tivesse família, como é que é? Isso eu também não gosto. Então, eu posto coisas minhas, não assim, toda hora, mas, né, porque eu uso mais para trabalho mesmo. Mas esse marketing jurídico, a gente até teve a doutora Juliane, a professora Juliane falando aqui com a gente um dia desse, e foi muito bacana, porque a gente tem o código de ética da OAB que nos limita bastante, né? Nós somos, acho que, uma das poucas profissões que temos tanta regulamentação próxima, porque Uhum. todas as profissões têm, mas parece que o advogado ele está muito mais assim, com ela encostada nele, lembrando a ele, olha só, e se perde muita carteira. Aqui no Rio de Janeiro existe muita carteira caçada. As pessoas não têm Uhum. noção disso, mas tem. Por quê? Porque existe É. uma conduta, né? Uhum. Então, você também É. definir essa conduta para que o seu cliente seja o seu melhor divulgador do trabalho é importante, né? Até para o Uhum. que a doutora falou, né? Quem é que você quer que te ache? É o outro colega seu, que você É. tá disputando o perfil com outro colega seu, ou você quer que o seu cliente Uhum. te encontre? Eu acho que a gente tem que Exatamente. entender E isso, né? verificar isso. Exatamente. Então tem que sempre. Por isso que a importância lá do autoconhecimento, né? De saber o que Sim. que você quer para você. Ah, você quer depois ser professora? Porque assim, ó, tem às vezes na vida da gente, aparece oportunidades maravilhosas. Só que aquilo não vai fazer que você consiga o seu objetivo. Por exemplo, às vezes, ó, eu fui convidada esses dias para fazer um artigo científico, sabe? Eu aceitei, era de direito constitucional, eu aceitei fazer falei sobre previdência no viés constitucional. Então, é aquilo que a Constituição tem tudo a ver com todas, direito de previdência. Mas se me pedisse para fazer alguma coisa sobre algo que não tem nada a ver, esse é um exemplo mínimo. Ah, mas porque tem gente que fala, ah, mas artigo científico pode, porque vai ficar no livro, né? Um capítulo Aham. de um livro e tal. É interessante, mas se não tem nada a ver com o que tu quer, tu tá canalizando forças para algo que tu não vai dar retorno depois. Tu vai se incomodar porque vai pensar. Eu conheço colegas que aceitou fazer tudo e hoje está com uma ação de direito de família que, meu Deus, não consegue se livrar e assinou o contrato, Aham. porque não é aquilo que ele gostaria. Ele Uhum. já demora, não soluciona, fica aquilo, e não é aquilo que ele quer, entende? Para quem Uhum. gosta, ótimo, mas para quem não se vê naquilo, perde um tempo enorme. Entendi. Quando eu falei, e eu sei, tá, que a OB, só que assim, o que que a gente faz? É importante a produção, por isso que eu digo, faça um curso de produção de conteúdo, porque já vai com a questão da matéria da publicidade, né, da ética Uhum. e tal, porque o que que é? Tudo a título de informação, por isso que tem que ver, qual é a dor do cliente. Hoje em dia, eu fiz um vídeo, por exemplo, postando como solicitar auxílio-doença no meu INSS. Ou seja, é uma informação útil, porque Uhum. agora está sem perícia, né? Então tem que ser no meu INSS. Muitas pessoas têm dificuldade de mexer no meu INSS. Muita. Então, eu fiz isso no intuito de ajudar. O que que acontece? Mas assim, a produção tem que ser constante, né? Faltou uma semana, já perde ali o fio da meada. Então, assim, o que que aquela pessoa... Não, ela me ajudou, ela tirou a minha dor naquele momento. Então, ela Entendi. vai se lembrar de mim. Mas ela vai lembrar de mim se eu fazer direta produção de conteúdo e me tornar autoridade naquilo. E depois você recebe convites, sabia? Começa a ter autoridade, as pessoas vão te ouvindo, você recebe convites, mas assim, até esses convites tem que ver o que que é essencial. Vai agregar alguma coisa na tua carreira? Não vai? Ou é só para se aparecer? Né? Tem isso também. É que assim, ó, eu falo muito Mas o assim, porque advogado gosta um pouquinho de aparecer, né? Então, eu é, vejo isso, né? Eu vejo assim, eu classifico que o advogado é um pouco incarente, sabe? De trabalhar a imagem dele. Porque quando ele não está muito em evidência, ele inventa alguma coisa, né? Ele inventa uma frase de efeito, ele inventa alguma coisa. Mas se eu estiver procurando um profissional da área da médica, um engenheiro, um pedreiro, eu prefiro muito mais
uma referência idônea daquela pessoa do que, às vezes, uma divulgação meio estrelada, sabe? Que é meio purpurinada, Sim, aquela coisa meio meio chamando a correto. atenção. Eu fico até O meio, melhor, meio o desconfiada. melhor, sim, a melhor propaganda é o boca a boca, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem, a gente começou assim no escritório no que tange ao direito previdenciário, porque a gente está cuidando, a gente cuida de uma específica empresa daqui, dentre outras, mas tem outro que foi o boca a boca, então, olha, ela conseguiu me aposentar, aquela história aí, a empresa toda, o pessoal já vem aqui, É, foi isso no é começo, tão né? bom quando Só, alguém fala pra gente nossa, assim, fulano me deu seu contato porque disse que a senhora é com a senhora que eu vou ter a resposta. Olha, né, a gente fica, isso, dá até medo, né? Meu Deus, será que eu tenho dá essa até medo, resposta, né? Mas é tão bom saber que alguém confiou o suficiente para poder te indicar, né? Eu acho que essa exatamente. responsabilidade é muito interessante. Você, doutora, você falou no começo da questão do network, da questão do nicho, né? Você pode trabalhar essa questão tanto com a pós-graduação ou com extensão, essa relação de confiança, eu anoto. É, e essa questão de você trabalhar a possibilidade de se divulgar desse marketing jurídico, mas eu queria te perguntar, porque você falou que trabalha com duas áreas, trabalho e previdência. Uhum, uhum, É, eu dou aula dessas duas áreas, né? Eu dou aula de direito do uhum. trabalho, e na pós-graduação eu dou aula de direito do trabalho, dou aula de previdência. Na graduação eu sou mais versátil, assim, na graduação a gente tem que dar aula do que mandam, você faz o concurso, tem que dar aula do que aparece. É direito civil, é direito civil, é direito agrário, é direito agrário, né? Então, mas Uhum. assim, eu sempre digo que previdência é uma resultante da tua vida laborativa, né? Sim, Você trabalha, então você contribui, você, por vínculo ou não, não importa. Mas eu vi que você trabalha com as duas áreas, mas eu não tenho mais visto isso hoje em dia. As pessoas elas estão se desvinculando do direito do trabalho, ou elas estão sim. saindo do trabalho e indo para a previdência. Eu queria te Previdência, perguntar como é sim, que você está também. lidando com essas duas situações ainda. O que que acontece? Eu amo previdenciário, tá? Digamos que muito mais que trabalhista, mas as duas se correlacionam. Sim. Então, eu senti a necessidade de saber trabalhista, por quê? Porque é justamente para quando eu precisar entrar com uma demanda trabalhista relacionada a alguma comprovação de vínculo, para o viés da Previdência, eu tivesse conhecimento de como entrar. Claro. Então, foi por mais uma necessidade mais em relação à Previdência. Não foi por uma relação assim, ó, eu tô. Então, assim, quando vem alguém aqui, o que que eu verifico? Eu sou muito chata quando vem alguém aqui trabalhista. Depende da situação que vai ser. Uhum. Entendeu? Não são todas as coisas que eu aceito, entendeu? É aquilo, eu faço uma triagem. Por exemplo, Entendi. quando é rescisão, uma coisa mais tranquila, que já tem a prova, que já tem ali, às vezes, a gente vê que o empregador realmente foi muito displicente, muito arbitrário e tranquilo. Uhum. Quando eu vejo que vai, que, não, que já é muito assim, vai produção de muita prova, audiência, vai longe ainda, que eu já conheço mais ou menos também as empresas daqui de Navegantes, então eu já Uhum. sei mais ou menos o que elas pensam, se vão recorrer ou não, já sei. Aí o que eu vejo? Eu direciono para uma colega minha que também faz e é especialista só na área trabalhista, Entendi. né? Mas eu atuo a questão de comprovação para a finalidade da Previdência Social, Uhum. que é o que eu gosto de atuar, né? Mas assim, eu sinto que o profissional previdenciário ele tem que saber a legislação trabalhista independente, porque está havendo muitas mudanças, né? Tanto o previdenciário como o trabalhista, e Uhum. você precisa. Não, até o decreto houve mudança agora, né? Meu Deus, é uma loucura. E você precisa ficar a par dessas situações, senão seu cliente pode perder algum direito aí, tá complicado. Mas realmente, doutora de França, muita gente foi para o previdenciário, sim, ficaram com medo daquela famosa pagamento, né, da mesmo beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar a perícia, aquela história toda lá, ficaram bastante receio. Você sabe que eu dou aula e eu dato as minhas aulas assim, né? Aula em atualizada até e ponho. Porque, às vezes, por exemplo, tem pós-graduação, que eu dou aula de 15 em 15 dias aos sábados, tem outras durante a semana, mas, às vezes, essa de 15 em 15 dias, de uma quinzena para outra, já mudou tudo. Aí, às vezes, eu tenho Já que mudou tudo. pegar um pedacinho da minha próxima aula e explicar que aquilo que eu disse não está valendo mais ou foi alterado, entendeu? Mas,
É, Loucura, né? acontece muito. É, Loucura. doutora Cíntia, eu percebi que esse teu entendimento em relação ao direito do trabalho, eu vou te dizer que é uma coisa vivenciada por mim, isso não é muito comum. Geralmente, quem gosta de direito do trabalho, se especializa nessa área, quer fazer trabalho, 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 e quem já entra só em previdenciário, às vezes, nada assim, sabe, no direito trabalhista, porque às vezes não quer ir naquela conteúdo, porque o direito trabalhista, ele exige muito raciocínio, ele tem muita OJ, é um direito, como eu digo para meus alunos, muito simulado, né? Você tem uma CLT que é muito antiga, que vem sendo recortada por legislações suplementares, a gente tem uma Constituição que já trabalha os direitos sociais do trabalhador no artigo 7º, e a gente tem leis esparsas de várias categorias. Então, às vezes, o previdenciarista, ele não quer entrar nisso tudo trabalhista. E é aí que, às vezes, ele perde uma ação previdenciária, porque ele não se Com baseou certeza. naquela ação trabalhista. Exatamente. Eu não coloquei ali, mas eu fiz MBA em acidente do trabalho relacionado à previdência. Ah, Então, tudo que é, entendeu? Gestão de afastados, ASO, saúde ocupacional, ó, um monte, assim, tudo relacionado, como, porque agora mesmo a questão de afastados, a época ainda de Covid, a gente tem que saber, vem sempre aquele cliente questionar, o que eu vou fazer? Não existe só o limbo jurídico, é muito mais não, que isso, não, limbo jurídico previdenciário, né, trabalho previdenciário. Então, eu me especializei, fiz o MBA agora, faz há pouco tempo até, relacionado ao acidente de trabalho e as suas questões previdenciárias. E a gente verifica que uma prova né, relacionada para colocar lá um B91, que é tão difícil, né, que é relacionado a... Já faz toda a diferença ao segurado, né? Principalmente com a nova legislação, né? é. Então, tem que saber, tem que saber. Então, isso tudo, que eu falo agora, voltando ali para a jovem advocacia, tem que nichar, não tem como você saber tudo. É tanta agora ainda, esse ano tá tendo muita alteração, ano passado também teve, mas nessa época assim de crise sanitária, exigiu-se ter mudanças, né? Então, por isso que eu falo para vocês, assim, tenham serenidade, por gentileza, não façam tudo. É sério, vocês vão ser mais um mediano na situação, é mais um mediano. Escritório que abre aqui, por exemplo, na minha cidade, tem direto. Uhum. Mas assim, isso não significa que ele abriu, vai ter dinheiro, vai ficar conhecido, não. É muito mais que isso. E quando eu falo em produção de conteúdo, eu falo para você ter autoridade no assunto. Porque assim, ó, muita gente, produção de conteúdo tem que estudar, tá? A não ser quem é que vai ficar colocando artigo de lei. Mas daí não vai ter resultado nenhum, porque a lei a gente consegue, isso até para advogado, a gente consegue no site do Planalto e ver a lei, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, eu produzi um conteúdo na semana passada, eu demorei quase um dia todo. Ah, mas o vídeo só deu 2 minutos, só deu 2 minutos, mas eu tive que ver. Além dos erros, né, de que a gente fala normal, gramatical, que acontece, eu falo muito rápido, mas eu digo, por exemplo, eu preparei o conteúdo, daí eu pensei, não, assim o meu ouvinte, ele não vai entender. Vai ser sem juridiquês. Então, vamos lá. Ah, sim, ele vai. Como eu vou fazer? Então, tudo de uma maneira fácil, didática, que realmente eu consiga suprir a dor dele, que ele está precisando. A mesma coisa quando eu vou numa palestra para advogado, né? Eu tento minimizar. Se eu começar a falar, por exemplo, você quer família, vai falar sobre divórcio? Meu, divórcio é um mundo. Mas tá, o que é o divórcio? Ah, então eu vou falar sobre como comprovar a existência de união estável para adquirir a dissolução conjugal. Pô, aí tudo bem, eu vou comprovar. Então, assim, Uhum. sempre das minúcias, O porque recorte, é às vezes, é importante, né? Porque senão a gente se muito perde, importante. né? É um assunto muito vasto, né? É, Eu só queria ponderar uma coisa aqui, doutora de Francis, rapidinho, que quando eu falei que eu não montaria escritório, às vezes a pessoa, nossa, tu é louca. Não, eu só montaria o escritório se eu conseguisse pagar os meus fixos. Porque se tu não consegue pagar os fixos,
tu vai ter uma despesa, tu vai ficar louco. Porque a gente não tem, porque a gente sabe que o processo ele demora. A não ser que você vai atuar só em causas extrajudiciais, como acordo, daí homologa o acordo, ou até um inventário extrajudicial, por exemplo, aqui é muito rápido, né? O Uhum, dinheiro vem mais rápido. Mas se for com um processo que demora, você tem que ter um capital de giro, entendeu? uhum, E às vezes as despesas vêm, né, que não espera, e você vai uhum. ficar desesperado. Então, assim, ó, na internet você fica com autoridade, você fica conhecido, sim, tá? Mas é assim, ó, você tem que saber, você tem que estudar realmente para produzir o conteúdo de forma sistemática. Senão, esquece. Bom, então eu anotei as nossas dicas de hoje e elas foram, a- que eu anotei, me corrija se eu estiver errado, doutora. Estudantes aqui da graduação e pós-graduação. Vamos lá, doutora Cíntia falou para a gente que a gente deve, ela disse que pôde contar com algumas amizades, né, com pessoas de outras áreas, colegas, então a gente chamou atenção para aqui para ter questão do networking, ela falou que é importante focar, estabelecer esse nicho, então a gente precisa se capacitar, né, porque a gente não pode, não é aquela história de ouvir o galo cantar e não sei onde, né, a gente tem que saber provar que é assim, né? A gente tem que saber demonstrar essa confiança, porque, como a própria doutora Cíntia falou, a advocacia, ela é uma relação de confiança. Alguns viram nossos amigos, né? É impressionante, né? Nós ficamos muito amigos. E essa questão da afinidade, essa questão do foco, e essa questão dessa avaliação. Se você vai começar, como a doutora Cíntia falou, se você precisa realmente de um escritório, ou você vai para o home office, que home office ele pode te oferecer, às vezes, uma estrutura inicial mais barata e que vai te viabilizar permanecer na profissão, né? Não vai te tirar, porque às vezes você se afundar em dívidas faz com que você se desestimule, não tem a cabeça para pensar os seus processos, né? E isso é Não, importante. Então, isso é doutora, importante a mesmo. gente já está finalizando aqui, até porque a gente teve Ai, que pena. probleminha que voa, o Ai, ah, tempo voa. eu fiquei até triste. É, Ah, eu ia dar uma dica. Eu gosto, eu tô lendo, mas é uma dica nada a ver com de leitura. É uma leitura de um livro, mas não tem nada a ver com direito previdenciário. não, não vou falar. Que é, né? É esse livro aqui, Essencialismo, de Greg. Só ver o sobrenome aqui, McKen, que é em inglês. Essencialismo, tá, gente? Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Na verdade, agora, eu estava lendo vários livros distópicos, né? Porque a nossa democracia anda meio sangrando, tadinha, né? Mas agora eu escolhi esse livro aqui. Esse livro aqui, eu aconselho comprar qualquer pessoa, qualquer profissão. É o essencialismo. Basicamente, é o que eu falei sobre focar no que é necessário. Então, esse livro mais ou menos revela de que fazer as coisas certas e não fazer tudo, escolher o que deve ser feito para chegar ao seu objetivo. E isso dá serenidade, porque você não fica focado em vários, sua energia não vai. Hoje eu Não fiz, o que eu dispersa, fiz né? hoje? Não dispersa, exatamente. Então, é um livro assim que eu tô gostando, tô lendo ali ainda, tô aprendendo muito, mas ele dá dicas de como dizer não. Porque se você não estabelecer a sua prioridade, alguém vai estabelecer para você. Isso é Quem complicado. me conhece sabe que eu tenho um discurso muito direto, né? Inclusive, eu tenho um ditado que ele vive comigo, né? Até meu filho repete, que ele fala que eu digo que é melhor ficar vermelho na hora que amarelo a vida inteira, né? Então, quando eu tenho que falar as coisas, eu falo. É, E quando eu tenho que dizer não, isso. eu digo. Mas quando eu tenho que dizer sim, também eu digo. E quando eu tenho que dizer volte, também eu digo volte. E eu vou querer que você volte, sabe por quê? Porque eu acho que a nossa live foi um pouco prejudicada por aquele começo ali. E eu vou querer que a Ai, gente desculpa, eu tô até volte. sentida. Não, não, não tem problema. Mas eu queria que a gente voltasse para a gente trabalhar um pouco mais esses pontos, se você quiser. A gente pensa um outro dia, Com certeza. porque aí a gente faz, traça um esqueletinho e a gente pode colocar, de repente, se você quiser, a gente pode pensar algum material e a gente disponibiliza para os alunos, né? Para eles, Sim, né? A ótimo. gente pode fazer isso. É um convite, Uhum, tá? Se você quiser. ótimo. Porque eu acho que Uhum. Volta, doutora. eu não gosto de falas assim, vazias. Então, eu acho que para você falar da vida de advogado, você tem que ser advogado, sabe? Eu não sou. Eu falo de advocacia porque eu sou advogada. Eu falo
de dar aula porque eu dou aula. Não é porque assim eu acho, eu suponho, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir naquelas pessoas que elas essencialmente vivem aquela profissão. Porque isso é que dá Sim. suporte pra gente. Então, eu queria que você voltasse um outro dia. E Ah, eu vou querer, com certeza. eu vou até anotei o nome do livro também, eu faço as minhas anotações, eu faço daqui, Vitória faz de lá, né, que Vitória está junto. Então, assim, mas só vou te dizer uma coisa. Nesse livro que eu escrevi, eu sempre, tudo meu é rural, né, sabe disso. E eu associo a vida do advogado, esse começo da advocacia, a plantar café. Quando eu era pequena, e o meu avô ia plantar, apareceu com umas mudas de café, ele falou para mim, eu vivi, passava o dia colada com meu avô, sabe? Onde ele ia, ele ia pescar, ele ia plantar. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo demora para nascer café? Quanto tempo demora para a gente começar a tomar café? Ele falou assim, 5 anos. Eu achei uma eternidade, sabe? Aí ele falou assim, talvez um pouco antes. De fato, um pouco antes, alguns pés começaram a ter café. Mas, de fato, em 5 anos, todos aqueles pés de café já estavam dando café e passaram a dar sempre. Aí eu sempre falo isso naquele meu livro, falo isso nas minhas palestras. Que a vida do advogado, ele é um pouco como plantar café. Porque a gente tem esse tempo, sabe? Que depois de uns 5 anos de formado, se você tiver um trabalho bacana ali, a sua vida vai estar mais organizada. E aí você vai começar a colher o seu café sempre, você vai ter café sempre, sabe? E eu gosto muito disso, Exatamente. porque eu acho que a gente precisa ter persistência em tudo que a gente faz, né? Tem dias melhores, tem dias que nem tanto, mas não é tudo assim, não é? Casamento não é assim, comida não é assim. Todo dia você toma aquele suco, um dia você fala, hoje eu não vou tomar. Não é assim, Hoje não vai tomar. não É, é? a A vida é gente assim. tem que ter persistência. Então, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui nesse nosso projeto. É um projeto, assim, que a gente sabe que a gente está disputando espaço com tantos outros projetos, porque todo mundo só pode se ver assim hoje em dia. Mas a gente vai finalizar e eu quero te agradecer e vou te passar a palavra para você finalizar também, tá bom? Ok. Eu quero agradecer o convite novamente, pedir desculpas novamente pelo ocorrido, tá? Mas, assim, eu adorei conversar com vocês, eu adorei, assim, eu espero de coração que quem assistiu, que tenha, como eu posso dizer, que alguma coisinha ficou, algum entendimento, algum ensinamento ficou de coração, porque, assim, se eu fosse me encontrar com a Cíntia do passado e falasse isso para ela, com certeza eu evitaria algumas dores de cabeça, não no sentido de erros, porque a gente está suscetível a erro até hoje, mas no sentido de preocupações exageradas, de tirar a paz da gente. E eu falo isso muito, tirar a paz, porque no começo da minha carreira eu tive que tomar remédio para ansiedade, que é a preocupação futura. Então eu não quero isso de novo, eu não quero que alguém passe por isso, né? Então, e daí eu fico pensando, meu Deus, mas nessa Covid eles estão preocupados, eu penso, foi a primeira coisa que eu pensei, qual os jovens estão... Então, não é para se preocupar. Tem outras formas de atuar e dá super certo, sim. E dá super certo. Ah, mas eu vou começar do zero, mas eu também comecei. E deu certo, né? E deu certo, então... Não, é assim, ó, é como a doutora de França falou, tem que persistir, porque tem dias que dá vontade de desistir, com certeza. Bem, mas é em tudo, né? Eu posso É. salvar sua live, doutora? Eu posso Pode salvar? gravar, por favor. Eu posso botar Sim, sim, no pode YouTube, gravar. no canal do... Pode colocar no YouTube? Da Rura pode, todas eles. Pode. Então tá. Olha, quanto mais pessoas pegar, né, alcançar, melhor. Então eu quero te agradecer muito. Eu vou salvar e vou pra gente poder... Eu vou encerrar para a gente poder ter como salvar, senão o Instagram derruba a gente. E vou Sim. ficar contando que você vai voltar, tá bom? Tá bom, então. Vou aguardar o convite novamente aí um dia, na data certa. Tá bom, então. Tá bom? Gratidão. Fica com Deus, tá? Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.